Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Para mim é um bom dia, porque eu estou gravando aqui pela manhã, tá bom? Você está aqui no canal do Professor Tarcísio, tá? Nós tratamos aqui de temas do agronegócio, tá bom? Em especial sobre o direito do agronegócio. Aliás, faço o convite aí, né, aos amigos advogados que queiram conversar sobre ações que vocês estejam resolvendo, que deixar aí a sua contribuição, né, alguma jurisprudência interessante que você observou, algum problema, aliás, que você esteja enfrentando de alguma dessas decisões, né, que são decisões difíceis. Também eu entendo o lado aí dos promotores, né, preocupados em defender o meio ambiente, mas como dominar, né, todo esse universo que é o direito ambiental e que precisa ter conhecimento técnico. Precisa ter conhecimento técnico. E é diferente de simplesmente chamar um perito, né, para dar uma opinião única. Porque o perito dá opinião, mas para você entender a opinião, você precisa conhecer de meio ambiente. Você precisa conhecer, por exemplo, de ecossistemas. Você precisa conhecer sobre agrotóxicos e os seus efeitos. Quando aquilo, né, põe em risco ou não, por exemplo, uma cultura de um vizinho, ou mesmo até uma população vizinha. São realmente temas polêmicos. Código florestal, agora ali, né, em conjunto com a lei de crimes ambientais, como interpretar isso? Né? Alguns conceitos, né, interessantes, conceitos inclusive estão sendo modernizados, como acompanhar tudo isso, né? Então, se você está trabalhando com isso aí, quer compartilhar, vamos conversar sobre, né? Vamos aprender junto. Fica aqui o convite, tá bom? Então comente aí. Só que essa playlist aqui, ela não está focada diretamente no direito, mas nós estamos falando de uma disciplina importantíssima no agronegócio, que são os fundamentos, né? Esses fundamentos, eles servem para o agrônomo, para o veterinário, para o zootecnista, para o gestor do agronegócio, que é o colegiado ao qual eu pertenço, serve também para advogado. Então, por quê? Você vai utilizar esses termos aqui, essas ferramentas, tá? Por exemplo, na hora que você vai produzir aí uma defesa, tá bom? E nessa lista aqui, nessa playlist de fundamentos, tá? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Aliás, deixa eu dar uma revisada do que nós já falamos, né? Já falamos de máquinas e implementos, equipamentos e complementos, água, energia, corretivos, fertilizantes, agroquímicos, compostos orgânicos e hoje é material genético. Então vamos lá. Você precisa, né, conseguir o máximo das culturas e o máximo dos animais. Por quê? Porque é aquela lógica também, né, de produtividade, de rentabilidade. Isso em qualquer trabalho, na indústria. Então, quando você está fazendo uma venda, por exemplo, você mesmo que esteja no comércio, ou você vai ter a maior margem por unidade que você está vendendo, ou você pode estudar uma estratégia promocional de você até diminuir essa margem, mas ganhar no volume. Daí a lógica de diminuir o preço. Né? Diminuir o preço, né, para quem está ali do outro lado do balcão, né, e que tem que administrar e vive da empresa ali de comércio, não é só, porque eu quero ajudar o consumidor. Acaba ajudando, óbvio, né? Mas daquela equaçãozinha ali, né, de renda bruta igual o volume vezes o preço unitário, volume de vendas vezes o preço unitário, tem que sair mais dinheiro, meu amigo. Tem que sair mais dinheiro. Então é a mesma coisa, né? Na agricultura, na pecuária é assim também. Então você tem que aproveitar o máximo. Então, por exemplo, conversão alimentar, o que é isso? Por que você consegue comer um frango tão barato? Por que em momentos de crise como o que o Brasil vive hoje, o brasileiro consegue ainda correr para o frango, mesmo com a escalada de preços aí de soja e milho? Por quê? Isso mesmo. É porque é barato produzir. Porque é barato produzir. Existem diversos outros fatores, né?
Por que que o frango consegue barato? Se você quiser aprender mais sobre isso, vai lá naquele vídeo que eu gravei sobre o conceito de agronegócio, onde eu explico a importância da cadeia, né? Desse processo de integração da cadeia. Mas um dos motivos é que esses animais, tá? Esses frangos de granja atuais, eles têm uma alta conversão alimentar. Significa assim que de cada grama, de cada quilo de ração que ele ingerir, ele vai ter uma capacidade de transformar aquilo em carne, tá? Ou em carcaça. Expressão carcaça aqui, para quem não é da área, pode parecer meio feio, mas é isso mesmo que a gente utiliza. Vamos falar um pouquinho aqui agora, por exemplo, do gado. Do gado. O gado tem essa questão aí, né, do efeito estufa provocado pelo metano. Aliás, gravei já 2 vídeos aqui, recomendo para vocês, bem interessantes, onde eu falo sobre agricultura de baixo carbono. Aliás, são 2 sobre esse assunto. E gravei um vídeo aqui comentando a opinião da cantora e bailarina Anitta sobre isso. Inclusive as críticas, né, que a Anitta recebeu por causa do vídeo dela. O pessoal do agronegócio cai de pau, né? Eu tento fazer ali um comentário mais moderado, né? Porque a gente tem que entender ela também como consumidora, né? E como uma artista. Mas vamos lá, se você quiser, você pode ler lá sobre isso. Tá? Então, qual que é uma das formas da gente reduzir essa produção de metano e ainda ter o gado? Porque a questão não é simplesmente parar de ter gado. Então nós podemos reduzir o período de vida desse animal. E como que você faz isso? Melhoramento genético. Se você consegue, então, né, selecionar o animal que tenha um desenvolvimento mais rápido, ele vai chegar na idade de abate o quanto antes, menos gases ele está liberando. Vamos para um outro caso? Soja, por exemplo. A soja, como eu já expliquei para vocês, soja, café, feijão, trigo, milho, né? Por que essas plantas, essas espécies de plantas, ou esses gêneros de plantas, eles conseguem ter um sucesso, né? Por que eles são tão utilizados na agricultura? É que uma das vantagens desses gêneros de planta, ou espécies de planta, suas variedades, é que eles têm uma diversidade genética e possibilidade da gente combinar essa diversidade genética. Então você consegue selecionar indivíduos que tenham aquela característica para lhe atender. Vamos lembrar um pouco do milho? Por exemplo, o milho. Se você olhar as fotos antigas do milho que tem por aí, procurei fotos antigas. Quem tem livro de melhoramento genético em casa aí, que está abandonado, vai lá e olha. Tá o indivíduo com o cavalo, ele tá em pé em cima do cavalo e tá aquele milho, né? Parece uma árvore. E hoje, como que o milho é? Pequenininho. Outra, como que eram as folhas do milho? As folhas do milho eram abertas. Então você tinha que plantar um milho longe do outro. O ciclo para aquele milho crescer e se reproduzir era demorado. Boa parte da energia que o milho consumia, até do fertilizante que ele absorvia, era para produzir, né, o caule, produzir aquele monte de folha, e devido à inclinação das folhas você tinha que colocar um pé longe do outro. Hoje o que você consegue? Você consegue um milho com as folhas mais eretas, significa que você consegue colocar um milho mais perto do outro. O que você está fazendo? Você está aproveitando mais a terra para plantar. É o adensamento. E você multiplica isso por uma área inteira, né, por 1 hectare de terra, você vai ver a diferença de números de pé de milho que dá aí. Aí você multiplica isso por uma fazenda. Você multiplica isso por toda a área de plantio de milho no país. E você multiplica todo esse ganho que teve em toda a área de plantio de milho durante aí os últimos 20 anos de melhoramento genético. Você vai perceber quantas toneladas e toneladas e toneladas de diferença que nós conseguimos com esse melhoramento genético do milho. E aí ele é menor também, então ele vai gastar menos energia, até o fertilizante que ele absorve, que você coloca lá os nutrientes minerais no solo. E cada um deles vai ter uma espiga ou mais, então a produtividade é muito maior.
Soja, né? Soja também, né? Tem algumas variedades de soja aí, para quem conhece campo experimental, porque soja é enorme. E é lógico que ele é preservado, vamos explicar isso depois por quê, porque você precisa desse material para futuros melhoramentos. Mas se você observar o soja que é plantado hoje, como que ele é? Pequenininho também. Então você vai poder adensar, você vai poder plantar muito mais pés de soja na mesma área, ciclo muito mais rápido. E a grande diferença, mas essa é a grande diferença mesmo do soja. O soja é uma planta que ele é afetado, né, no seu metabolismo por temperaturas e pelo comprimento do dia, do período de iluminação que tem o dia. E aí, dependendo da variedade, se você vai próximo às regiões ali equatoriais, você vai subir em região, né, em direção ao Equador, essa variedade ela simplesmente não produz. Que ela não vai ter uma floração, consequentemente não vai ter a vagem, não vai ter o grão. Mas graças a essa variedade genética que tem ali dentro da própria espécie, então foram feitos programas de melhoramento e nós fomos isolando indivíduos, cruzando esses indivíduos, aprimorando essas características, e aí o soja sai daqui do sul, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, um pouco em Santa Catarina, mais aqui no Paraná, e começa a ir para onde? Mato Grosso. E onde está? Bahia, Maranhão, né, com comprimentos de dia ali, de luminosidade muito diferentes. Bom, dado esses exemplos, aí você já entendeu a importância do melhoramento genético, né? Só que isso era feito aquilo que a gente chama de seleção massiva, né? Então você ia observando as características dos indivíduos e você ia selecionando eles. Ah, deixa eu falar um que tá em casa, provavelmente. Isso mesmo, o seu pet, o seu cachorrinho. Se você estudar a linhagem aí do processo de melhoramento dos cães, você vai ver que os cães, eles são uma formação humana mesmo, é a ação de melhoramento, é a ação do homem. Mesmo do homem lá no período mais primitivo, quando ele começa a domesticar lobo, e olha o formato do corpo do lobo, e aí pensa aí no seu pincher, no seu pitbull, no seu bull terrier, no seu shih tzu. Então é isso aí, graças a essa variabilidade genética que tem dentro desses animais, você vai selecionando e vai direcionando a formação do corpo do animal, das características do animal, para aquilo que você deseja. Pombo, cavalo, ovelha, né? Então nós temos vários exemplos disso. Mas como eu falei, isso é um processo de seleção massiva, né? Então, era um processo meio que feito às escuras. Era por tentativa e erro. Até que vai se descobrir, então, né, os mecanismos básicos da genética que está ali, com Gregor Mendel, lembra da experiência das ervilhas? Então vai se descobrir ali o básico da genética. Aí vai surgir uma ciência chamada estatística, uma ramificação muito importante aí da matemática, e esse processo de seleção massiva vai se aprimorando, né? Porque você começa a entender como que se transmite as características e você começa então a fazer também estudos estatísticos para ver aonde que você vai ter a maior probabilidade de conseguir aquele direcionamento. Mas isso ainda é muito caro, é muito lento. A grande revolução, tá, gente, do melhoramento genético vai surgir quando eles realmente vão descobrir não o comportamento, mas o material que comporta essas características, que é o DNA. Então, primeiro, descoberto o DNA, aí como que o DNA chega lá na característica? Aí tem que estudar todo aquele processo de transcrição do RNA. Esse processo de formação do RNA não é simples, tem um monte de etapas no meio disso aí, que vai impactar, né, a forma com que o RNA vai ser transcrito, o quanto desses genes vão ser ativados, né? Se você tem lá 3 tipos de genes, ativa só um, tem um efeito, ativa 2, tem outro efeito, ativa 3, tem efeitos completamente diferentes, e os genes podem sim ficar ativos e inativos. Por exemplo, você quer um que está em você, por exemplo? Um gene capaz de provocar câncer em você.
E você pode chegar aí aos 90 anos, sei lá, morrer de infarto, derrame, e ele nunca ser ativado. Você pode ter gêmeos, onde o gene do câncer vai ativar em um e não vai ativar no outro. Sei lá, cigarro, tabagismo, né? Bebida. Ou alguma coisa que a gente nunca vai descobrir. Então, quando nós descobrimos isso aí, tá? Se entrou numa outra etapa. Tem alguma forma de eu interferir aí, já que eu consigo agora entender esse mecanismo? Mas para entender isso aí eu preciso conseguir ler essa mensagem. E daí então foi a capacidade de decifrar, né? Entender como que monta esse código. E aí foi então descoberto lá que nós temos aquelas bases nitrogenadas e com essas letrinhas, isso mesmo, adenina, guanina, timina, citosina, a gente começa a formar um código e esse código vai ser traduzido na proteína e a proteína que vai dar a característica. Tá, agora que eu li, eu tenho que começar então a estudar a possibilidade de interferir nisso. Exatamente. E aí surgiram aquilo que nós chamamos de transgênicos. O que é isso? Eu pego uma planta, ela produz, por exemplo, soja. Só que eu posso ter um outro organismo, por exemplo, uma bactéria, já que o material genético ele tem um comportamento universal entre os seres vivos, e eu posso retirar esse gene aqui que eu quero, que dá essa característica para a bactéria, e inserir aqui na planta. Soja transgênica. No caso do soja, tá, pessoal, qual que é a vantagem, né? Qual que é a principal característica? Não é a única, mas qual que é a principal? É que é o seguinte, quando você planta o soja, um dos grandes problemas do soja no início são as plantas concorrentes, que são chamadas de plantas daninhas. A gente chama de daninha porque prejudica a tua cultura. Na verdade, ela está ali fazendo o papel que a natureza tem que fazer, né? Que é ocupar os espaços e formar ali florestas no futuro. Ela está tentando começar um processo de formação de uma floresta. O problema é que essas plantas são competitivas. Então elas acabam crescendo mais rápido que o soja e acabam inibindo o soja. Então eles vão absorver os nutrientes, vão absorver a água, vão fazer sombra, podem liberar substâncias tóxicas na raiz do soja. O problema é que quando você usava os herbicidas, depois que o soja já tinha brotado, você afetava o soja também. E aí então eles fizeram, vocês perceberam que tem uma bactéria aqui que é capaz de degradar esse importante herbicida aqui que é o glifosato? Então vamos tirar o gene, vamos colocar no soja e agora a gente tem um soja capaz de degradar esse glifosato. Então você pode deixar a plantinha chegar num determinado ponto, a hora que surgem as concorrentes, você vai aplicar o herbicida. Ele vai eliminar os concorrentes e aí o soja vai para frente. Quando ele chega num determinado ponto, ele vai fechar a área e ele mesmo se incumbe então de inibir o desenvolvimento dessas plantas concorrentes. Mas isso causa polêmica, tem muita discussão, tem risco, querendo ou não tem risco sim, tá? É difícil inclusive dizer quais são os riscos, né? Então, eles resolveram seguir para uma outra linha. Que linha é essa? E se a gente estudasse as características das plantas, identificasse os genes que estivessem ali e fizéssemos a seguinte abordagem. Muitas vezes tem uma característica positiva, mas ela não está se manifestando porque o gene está dormente. Então eu não estou inserindo nada, eu só estou ativando um gene que já existe na planta. É uma ativação. Como também tem alguma característica que naquele momento para aquela cultura está criando uma característica que diminui o potencial produtivo. Então eu posso ir lá e fazer uma inibição. Então esses são mecanismos de edição, que você vai editar o próprio material genético. E graças a uma outra ferramenta, que são os marcadores genéticos, essa leitura do material genético e essa capacidade de identificar esses genes, e se eles estão ativos ou não, e qual abordagem você vai fazer, se é inibir ou se é despertar um gene, se tornou muito mais rápida. Então o melhoramento genético hoje, tá, de plantas principalmente, está permitindo um avanço muito grande. E apesar das críticas, tá,
essa é uma técnica que não tem como a gente abrir mão hoje. Não tem um estudo seguro sobre isso, tá? Mas se nós fôssemos ao radicalismo do ambientalismo, o que seria? Vamos abandonar tudo. Vamos nos comportar como os animais, os indígenas mais tradicionais, e vamos ser sociedades que só coletam. Você vai lá na natureza e coleta. Com certeza, boa parte da população morreria de fome, ou nós destruiríamos o planeta, ou voltaríamos a fazer o que a gente está fazendo. Então, retroceder dessa forma de produção de alimentos hoje é impossível, porque talvez, como eu falei, você vai estar condenando, talvez aí 6 bilhões e meio de pessoas a morrer de fome. Porque não tem como o planeta manter hoje 7 bilhões de pessoas colhendo na natureza. Então, o ideal, tá, gente? O mais sábio, na minha opinião, não é a gente abandonar essas técnicas, tá? Mas sabê-las usar e que elas estejam, lógico, sobre uma fiscalização do Estado. E o Brasil, inclusive, tem a lei. Tá? Vamos passar aqui o número para vocês, olha lá. Primeiro foi uma medida provisória, né? A 2186, 2001. E hoje nós temos a lei que controla esse uso, inclusive o acesso aos recursos genéticos que nós temos no Brasil, que é a 13.123 de 2015. Ela está regulamentada pelo decreto número 8.772 de 2016. É óbvio que alguém deve estar pensando assim, mas tem a influência das multinacionais, desse controle aí, praticamente um monopólio, né? Há esse cruzamento, isso também eu sou um crítico, né? Esse cruzamento entre o poder sobre o material genético e o reconhecimento de direitos sobre o material genético, por exemplo, soja transgênica, e a indústria do agrotóxico e o glifosato. Então, se você une isso sobre o poder do mesmo CNPJ, você está dando muito poder para essa empresa. Ela pode praticamente controlar a produção nesse sentido. Isso é um risco. Então não é por causa desse erro que a gente tem que abandonar as técnicas que são capazes de manter a sociedade que nós temos hoje com o número de pessoas que nós temos hoje. Tá? Quero fechar aqui fazendo referência, né, a uma questão cultural, né, que em casa todos nós assistimos, e eu acho que na sua casa também, que é o filme, aliás, os 2 filmes, né, dos Vingadores, quando eles enfrentam Thanos. E qual que era a proposta do Thanos? O Thanos fala assim, olha, para a gente manter essa sociedade, ela não entrar num colapso, a vida nesses planetas, eu tenho que ir lá e reduzir o número desses habitantes pela metade. E o planeta Terra entra nessa lista. E fica ali a disputa, né, dessa questão moral. Se você abandonar a questão das cenas de ação e tal, que é legal, e a gente assiste também até para fazer uma higiene mental, né, daquilo que é fantástico, daquilo que é impossível, de criaturas fantásticas, para que a sua mente também viaje um pouco e saia do mundo real, ela dá uma desestressada. Mas se você olhar o pano de fundo que tem aí nesse questionamento, né, quem que está certo? Essa luta pelo direito de todos, independente dos destinos que vai ter a humanidade, e aí deixa a humanidade buscar, né, uma solução para isso, ou uma decisão como a de Thanos. Nós podemos manter essa sociedade, nós podemos manter a vida nesse planeta, mas nós vamos ter que sacrificar 50%. Então, a escolha pelas técnicas de produção é mais ou menos isso, essas 2 propostas morais, né? Aquela defendida pelos Vingadores e aquela defendida pelo Thanos. E o interessante é que no filme eles levam isso, né, a um estágio em que o Thanos consegue. É isso que é uma sacada ali do filme interessante. Porque não fica assim naquela, o Thanos veio com a proposta, mas os mocinhos foram lá, os super-heróis, se reuniram, derrotaram o Thanos e evitaram. Então a gente não passou por aquilo, não. Ele fez a humanidade passar por aquilo, provar, com a eliminação, né, de diversas pessoas, muitas pessoas, 50% da população humana desapareceu. E depois, é lógico, tem um momento que eles conseguem, então, retomar aquela situação original. Então o vídeo
O filme, aliás, né, nos ajuda a analisar essa questão quando nós estamos escolhendo as técnicas de produção de alimento. Tudo bem? Mas repito, eu não estou aqui defendendo que sobressaia-se, tá, gente, interesses econômicos de grupos que reúnem pequenas pessoas que têm muito poder econômico e que vão se utilizar dessas técnicas para ganhar muito dinheiro para as poucas pessoas. Não é isso. Eu estou falando do uso da técnica para a gente poder alimentar 7, 8, 9 bilhões de pessoas no mundo. Valeu? Um abraço. Se você puder, deixa um like, compartilhe e eu preciso muito que você se inscreva. Se inscreve no canal porque eu estou chegando a quase 1000. Você sabe que vai abrir ali umas portas ali, inclusive de fazer lives aqui direto pelo celular, no YouTube. Tem umas facilidades. Eu não sou um especialista nisso, né? Mas eu sei que tem algumas facilidades. Então me ajuda a chegar em 1000 aí. Se puder até, tá gostando dos vídeos, faz uma campanha aí com seus amigos. Se você é estudante da faculdade, fala lá na sala, tá bom? Isso, fala. Também quando for tomar uma cervejinha aí, né? Quando você estiver comendo um franguinho, se estiver no almoço em família, lembra daqui, né? Daqueles que defendem essa produção sustentável de um alimento de qualidade e por um preço acessível na mesa de todos os brasileiros. Um abraço.